Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Espero que sim. Beleza? Vamos então dar continuidade às nossas atividades, né, aos nossos conteúdos nesse período de aulas remotas, tá bom? Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre as grandes navegações, tá? Vocês sabem, né, até na última aula, no nosso último encontro, nós falamos sobre o que seriam as grandes navegações, né? Que foi o nome dado ao conjunto de expedições marítimas realizadas por portugueses e espanhóis entre quais séculos? Vocês lembram? Séculos XV e século XVI. Muito bem para quem lembrou. Beleza, pessoal, mas para que houvesse realmente as grandes navegações, havia a necessidade de haver um Estado forte, um Estado centralizado. O Estado seria, que eu quero que vocês entendam, seria um país, né? Um país centralizado na figura de um rei, tá? Porque o que aconteceu antes, né? Existia feudos, cada feudo tinha o seu senhor feudal e eles mandavam e tomavam de conta do seu território. Não havia uma moeda única também. Cada feudo tinha sua própria moeda. Agora vocês lembram que no finalzinho já do feudalismo, né, para começo já das grandes navegações, do período do Estado moderno, né? Então houve aquele surgimento daquela classe social que era dedicada ao comércio, né? Que queria cada vez mais lucros, que queria aumentar o número de pessoas para consumirem os seus produtos. Que classe social seria essa? A burguesia, né? Mas para que eles tivessem sucesso, então, nesse novo contexto histórico, né, de digamos, de aumento de produção, de aumento de vendas, né, de busca de mercado consumidor, havia a necessidade de haver um Estado centralizado, um Estado forte. Tinha que dar poder ao rei, não é isso? Então, quem foi que contribuiu para que o rei ele tivesse novamente, né, voltasse já no início, na Idade Moderna, ter aquele poder, né, de mandar, aquele poder um poder centralizado, né? Ou seja, poder tomar as decisões pela maioria. Então, nesse contexto aí vai haver o surgimento vai ter o apoio de duas classes sociais, que seria a burguesia, que queria um Estado centralizado, e também a nobreza. Então, essas duas classes sociais queriam um Estado moderno, um Estado centralizado, né? Por exemplo, a questão da burguesia. Por que a burguesia, que os comerciantes queriam um poder único, né? Queriam dar um poder maior para o rei? Para que eles pudessem, então, promover mudanças que estimulassem as relações comerciais. Beleza? E por que os nobres, pessoal, apesar de perder poder, né, por conta desse novo contexto, queriam um poder centralizado, queriam apoiar os reis, porque eles iam continuar tendo muitos privilégios, iam continuar tendo impostos isentos, não iriam pagar impostos, e também continuariam e receberiam pensões vitalícias, né? Então ficava bom também para os nobres um Estado centralizado. Beleza, pessoal? Então foi nesse contexto, o apoio da burguesia, o apoio da nobreza, fortaleceu o poder dos reis, né? E possibilitou o quê? A centralização política dos reinos, que a partir de então foram se constituindo em novos estados, conforme nós vamos ver agora já falando um pouquinho sobre Portugal e sobre a Espanha. Tá? Principalmente, vamos falar um pouquinho logo sobre Portugal, né? O Estado moderno português. Pessoal, antes de haver um Estado centralizado, um poder centralizado na figura de um rei, do reino de Portugal, o que acontecia? Parte da Península Ibérica, ou seja, parte da região onde os portugueses habitavam, havia sido conquistado pelos muçulmanos, né? Então, o que eles fizeram? Principalmente ganhou destaque nessa época a figura de um nobre chamado Dom Afonso Henrique, né? Que conseguiu conquistar, né? Ou seja, conseguiu tirar o território onde era habitado pelos muçulmanos, né? E aí ele conseguiu unificar toda aquela região, todo aquele reino, né? Então, dessa forma, surgiu o Estado, né? O Portugal, como o primeiro Estado, né? Centralizado, né, na figura de um rei forte e que justamente por conta disso ajudou eles a se lançarem ao mar, né? Então olha só, as grandes navegações elas começam a surgir nesse contexto. Primeiro houve a centralização do poder na figura de um rei, houve a expulsão dos muçulmanos da região da Península Ibérica, aonde havia o Estado português, onde surgiu logo em seguida o Estado de Portugal,
né, na figura de Dom Henrique, que expulsou os muçulmanos na chamada Guerra de Reconquista, né, que de reconquista não teve nada. Depois eu quero até que vocês façam atividades sobre isso, porque já haviam, né, outros povos que habitavam a região antes dos portugueses, então por isso que a gente não pode dizer que é reconquista, né, segundo alguns historiadores, mas de forma que isso contribuiu, pessoal, o quê? Para que houvesse, então, um Estado centralizado, o primeiro Estado centralizado que foi, no caso, o Reino de Portugal, né? E a partir de então, o rei de Portugal, na figura de Dom Afonso Henrique, depois na figura da dinastia de Aves, né, que surgiu já em 1385, né, dinastia de Aves, né, que seria então um outro rei e uma outra dinastia de reis, que foram esses camaradas aí, né, essas dinastias que contribuíram então para a unificação política do Reino de Portugal. E a partir de então, com essa centralização do poder nas mãos do reino, a posição geográfica de Portugal, que ficava de frente para o Oceano Atlântico, o conhecimento sobre a navegação que os povos ibéricos tinham aprendido com os próprios muçulmanos, né? Então tudo isso contribuiu para que Portugal, então, os portugueses pudessem então iniciar as grandes navegações já no começo do século XV. Sem falar, pessoal, também do apoio da Igreja Católica na figura dos papas, né? Ou seja, o rei também ganhou força porque teve o apoio da Igreja Católica, porque não só as grandes navegações tinham o objetivo comercial, né, de expandir territórios, de conquistar novos mercados consumidores, de vender mais, né, mas também foi com o objetivo de conquistar cristãos, né, de ter mais, de aumentar a fé católica, né. Então isso aí também ajudou, né, fez com que a Igreja Católica apoiasse o rei nesse período. Entenderam, pessoal? Certinho? Tudo em paz? Tudo tranquilo aí? Então foi isso, pessoal. A aula de hoje era mais ou menos, era isso que eu queria passar para vocês, né? Para vocês entendessem, então, chegassem a entender isso. Que houve a necessidade de haver um Estado centralizado para que pudesse, então, ocorrer as grandes navegações. Tá bom? Estado centralizado seria o quê? O poder central na figura do rei, o rei forte, apoiado pela burguesia, apoiado pela Igreja Católica e apoiado pelos nobres, beleza? Aí abaixo, pessoal, vem as atividades que eu quero que vocês façam hoje, tá bom? Vocês vão copiar as questões, vão responder e enviar no meu WhatsApp. Bom dia para vocês, pessoal. Bons estudos. Tchau.